Você sabe quando surgiram os dinossauros e se eles eram contemporâneos de nós, seres humanos? E você sabe como os dinossauros desapareceram e como a história se encaixa no relato bíblico? Está na hora de sabermos as respostas para todos estes questionamentos. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Quando éramos criança, assistíamos os Flintstones, onde já na abertura o Fred deslizava pelo longo pescoço de um dinossauro, né? Todo o desenho mostrava dinossauros e seres humanos convivendo lado a lado. Mas aí o teu professor de história veio quebrar esse encantamento e acabar com a nossa infância, né? Fala sério. É verdade. Aquele professorzinho, provavelmente de esquerda, veio dizer que os dinossauros viveram na Terra e foram extintos há milhões de anos, de modo que nunca conviveram com os seres humanos. Mas será que é isso mesmo? Alguns autores, eles criacionistas, né? Eles acreditam que os dinossauros existiram até alguns séculos atrás, tendo assim convivido com os seres humanos. E o seu desaparecimento se deu por conta de mudanças climáticas globais que o mundo passou, principalmente pós-dilúvio. Mas isso é sustentado? Bem, vamos analisar alguns pontos importantes. Primeiro ponto. O nome dinossauro é um nome muito recente. Foi criado no século XIX pelo Sr. Richard Owen, que significa lagarto terrível. Antes desse conceito, os dinossauros eram chamados por serpentes ou dragões. Na história da humanidade, principalmente na Idade Média e também na mitologia chinesa, os dragões aparecem abundantemente. Isso mostra que os dinossauros não foram uma descoberta recente, mas que a humanidade, em toda a sua história, sabia da sua existência, seja por mitos fundadores ou através das ossadas encontradas. Segundo ponto, precisamos diferenciar fósseis e arqueologia de construção artística. Por isso, apague da sua mente imagens como a família dinossauro, o Jurassic Park, entre outras. Se você não apagar essas imagens artísticas, nunca vai entender o que é, de fato, um dinossauro. Agora pense num cachorro bem grande. Pode ser um pitbull. Esse animal pode chegar a 1,5 m de comprimento e pesar até 35 quilos. O pitbull possui uma mandíbula com a força igual a de um tubarão. Ele consegue rasgar a carne de um ser humano como se fosse papel. A ferocidade desse animal é comparada à de um leopardo, de uma onça, de um leão. Ou seja, podemos compará-lo a um animal extremamente violento. Mas ao analisar o seu crânio desossado, ou seja, o esqueleto do crânio de um pitbull, algumas pessoas poderiam dizer que se trata de um psitacossauro, que tem aproximadamente as mesmas medidas do pitbull. Isso quer dizer que um animal de estimação, muitas vezes dócil, pode ser confundido com um terrível dinossauro se olharmos apenas os ossos dele. Por isso, esqueça tudo que você viu sobre os dinossauros, tamanhos, formatos, cores, tudo isso é uma construção artística. É muito difícil você afirmar todas essas informações a partir de ossos, não é mesmo? Claro. Imagine que você nunca tenha visto um ser humano antes, olha só. Só que você viu um esqueleto de um ser humano. Você poderia descrever os detalhes, como era o nariz, a orelha, os lábios, assim por diante? É lógico que não. A mesma coisa se aplica a esses dragões, hoje chamados dinossauros. Nós sabemos que os dinossauros eram variados. O peso deles variava entre 100 gramas e 150 toneladas. É muita diferença, hein? E o tamanho também variava entre 20 centímetros e 24 metros. Você pode dizer que é impossível um ser humano conviver com um animal de 150 toneladas e 24 metros. Mas e se eu te disser que nós vivemos com animais mais pesados e maiores hoje, atualmente? Um exemplo é a famosa baleia azul. Ela pesa 30 toneladas e pode chegar até 30 metros. Então, se alguém diz que é impossível que os seres humanos tenham convivido com os dinossauros,
Por causa do tamanho deles, esse mito já foi quebrado. Exatamente. Segundo a teoria convencional, a maioria dos dinossauros teria vivido entre 250 a 65 milhões de anos antes do ser humano ter existido. E a prova da existência deles seriam os fósseis encontrados. Mas aí alguém poderia perguntar, como é possível fósseis de dinossauros encontrados em rochas sedimentares, com vasos sanguíneos, células, tecidos moles, tudo conservado por 65 milhões de anos, hein? A resposta é simples. Células e tecidos sanguíneos não ficam conservados por mais de 5 mil anos. Portanto, esse fóssil tem, no máximo, 5 mil anos. Além disso, nós precisamos entender um pouco mais sobre fósseis. Existem 4 tipos de fósseis. Fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados ou vulcanizados, fósseis de âmbar e fósseis no gelo e em turfeiras. E para quem não sabe o que é turfa, ela é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, encontrado em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas. Eu fiz essa aula, estudei direitinho, hein? Os fósseis mais comuns encontrados em todo o mundo são os de rochas sedimentares e que foram formados a partir da fusão do ser vivo com lama e água. Essa fusão tem de ser instantânea, de modo que o corpo do ser vivo não inicie o processo de decomposição natural. E os dois precisam entrar em processo de solidificação juntos, ou seja, a rocha onde se encontra o animal tem que ser formada durante a fusão com o ser vivo. E um ponto interessante é que para se ter um fóssil em uma rocha sedimentar, é necessário muita água e toneladas de lama que possam fazer uma pressão gigantesca em um curto intervalo de tempo, preservando assim o animal. Caso contrário, o corpo inicia o seu processo de deterioração e desaparece. Como encontramos esse tipo de fóssil em todos os lugares do mundo inteiro, isso implica que toda a Terra, em algum momento de sua existência, já ficou embaixo d'água. Qualquer semelhança com o dilúvio universal narrado na Bíblia Sagrada não é mera coincidência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ninguém tem como saber exatamente quando os dinossauros surgiram, mas é totalmente possível a sua coexistência com mamíferos e seres humanos. Desse modo, é possível acreditar que eles surgiram junto com a criação do mundo. É possível que a maioria dos dinossauros tenha desaparecido no dilúvio e alguns pesquisadores acreditam, inclusive, que os dinossauros existam até hoje. Você, o que acha, hein? Escreve aí nos comentários pra gente. Que Deus abençoe. Salve a Maria.